meu nome é Jorge Luiz Colodete, sou professor da Universidade Federal de Viçosa, formado em Engenharia Florestal. Tenho doutorado na área de Tecnologia de Celulose e Papel na Universidade do Estado de Nova York. Hoje o assunto que eu vou abordar é o assunto de biorefinarias integrada à indústria de celulose e papel, e que é um assunto que poderíamos chamar de um hot topic. Todas as grandes empresas florestais do mundo estão buscando novas utilizações para a madeira, especialmente a indústria de papel, de celulose e papel. Ela anda muito preocupada porque alguns produtos de papel, claro, estão bastante reduzindo o consumo nos últimos anos, especialmente os papéis dedicados à imprensa e impressão escrita, em função da mídia eletrônica, que tem tomado muito espaço desses papéis. Obviamente que as empresas estão buscando novos usos para a madeira para substituir esse espaço que está sendo deixado nas áreas de papéis de impressão escrita. E é claro que uma das tecnologias, que se busca é a que nós chamamos de biorefinaria, que seria tentar usar a biomassa de madeira, ou até outras biomassas, mas estamos pensando aqui na madeira, para se fazer produtos muito diferenciados em relação ao que se faz hoje, na indústria de celulose e papel. Esses produtos diferenciados, que nós estamos falando, envolve basicamente três grandes linhas. Uma delas é a linha de materiais, outra é a de produtos químicos, outra é a de combustíveis. Biocombustíveis é um setor que se olha muito em função dos grandes volumes que o biocombustível pode representar em termos de consumo de biomassa. Enfim, nesses três grandes grupos, é claro que tem um quarto grupo, que seria o grupo de energia da madeira, mas energia da madeira já é uma prática comum na indústria de celulose. Toda grande fábrica de celulose já possui cogeração de energia nos seus sites. Claro que com a aplicação do conceito de biorefinaria, haveria mais materiais para sobras do processo de biorefinaria para a produção de energia. Então, talvez a energia passe a ser também um grupo bastante significativo nesses quatro grupos que nós já descrevemos. Bom, vamos começar primeiro pelo grupo dos quatro grandes grupos que as empresas estão investigando. A ideia é você ter pouco resíduo, ou seja, uma indústria florestal muito fechada, onde praticamente não haverá resíduos. A gente sabe hoje que a indústria de celulose e papel gera muitos resíduos, desde a floresta, da colheita florestal até a produção de celulose. A ideia seria minimizar esses resíduos, ou seja, utilizá-los para a produção de produtos de valor agregado. E, é claro, com observação muito severa dos aspectos ambientais, ou seja, com ter uma indústria de baixo impacto ambiental. Bom, a biorefinaria, se fizermos uma similaridade, nós estaríamos falando de como se tem as refinarias de petróleo, que o produto base é o petróleo, e dele se faz uma gama enorme de produtos. Nós estaríamos usando a madeira para substituir o petróleo e gerar esses mesmos produtos. Nas quatro classes que nós falamos, que seria material, combustível, produto químico e energia. Bom, como a indústria de celulose e papel vê essa biorefinaria hoje? Claro que muitas das rotas que teria que se aplicar para a produção de produtos químicos, materiais, etc., são rotas que a indústria de celulose não tem ainda a tecnologia, ela não milita nessa área técnica. Então, o grau de dificuldade para se migrar de uma produção de celulose para a produção de produtos dessa natureza seria de grande dificuldade. Então, a ideia seria tentar buscar aqueles produtos que teriam um grau de facilidade um pouco maior. Então, eu vou exemplificar alguns deles que está sendo muito focalizado hoje pela indústria de celulose, onde ela vê uma oportunidade de fazer a biorefinaria, vender produtos de alto valor agregado, sem ter que produzir grandes mudanças tecnológicas no parque industrial já existente. E isso é que nós chamamos de integração da indústria de celulose numa chamada biorefinaria. O primeiro produto que eu gostaria de destacar seria a lignina. A lignina hoje, na indústria de celulose, ela é queimada
para produzir energia elétrica e produzir vapor. Como matéria-prima para esse tipo de produtos, energia e vapor, ela tem um valor agregado extremamente baixo. Na verdade, nós podemos dizer que é um fator de 10 vezes menos o que ela ganha de dinheiro vendendo celulose, ela ganha produzindo energia. Então, é óbvio que se eu conseguisse uma aplicação para essa lignina que tivesse pelo menos o valor da celulose, nós estaríamos multiplicando por 10 o ganho com essa lignina. Então aí vem o grande interesse de se usar a lignina. Para se extrair a lignina do processo industrial de produção de celulose, é uma tecnologia que já existe e é relativamente fácil fazer a remoção da lignina. Então até aí não se tem grandes dificuldades, nós já temos 3 unidades operando no mundo e temos uma quarta que vai ser instalada no Brasil, inclusive. A partir do ano de 2018 nós vamos ter uma operação com extração de lignina. A questão maior na lignina não é efetivamente extraí-la do licor negro de uma forma pura e adequada. A grande dificuldade é a aplicação dessa lignina em produtos de alto valor agregado, que não seria simplesmente a queima. E aí, então, há grandes pesquisas nessa área, onde se tem o maior número de pesquisas, o grande mercado hoje que se vislumbra, né, para a lignina seria a produção de adesivos para a indústria de madeireira em geral, né, indústria de chapas, mas também a produção de fibra de carbono. A fibra de carbono é um material que, se feito com matéria-prima de baixo custo, como a lignina, né, seria um produto que poderia ter uma aplicação muito mais ampla, né, no mercado mundial. Hoje o uso da fibra de carbono é limitado por causa do custo da matéria-prima, que é o poliacrilonitrilo, que é muito caro, e se você for fazer fibra de carbono a partir do poliacrilonitrilo, você tem um produto de alto custo, e aí as aplicações são bastante limitadas. Então, lignina, eu creio que é talvez o produto que a indústria de celulose está mais focada quando pensa no conceito de biorefinaria. Por que ela está mais focada? Porque produzir lignina a partir de uma fábrica de celulose Kraft é muito fácil. E se você implanta a tecnologia na sua fábrica e por acaso você não consegue achar uma grande aplicação para a lignina, você poderia ainda queimá-la na fábrica como uma fonte de energia. Então o risco de se instalar um processo de extração de lignina ele é muito pequeno, porque obviamente se der errado as aplicações que se vislumbram, você ainda pode queimá-la como ela é queimada hoje e não teria grandes dificuldades aí nesse sentido. Então esse é um produto que a indústria de celulose está fortemente engajada em implantar novas unidades de extração. O outro produto que também é relativamente baixo risco para a indústria de celulose e é um produto de altíssimo valor agregado, são as nanoceluloses. A nanocelulose é um termo genérico, há vários tipos de nanocelulose, mas vamos falar genericamente de nanocelulose. De novo, se você é uma fábrica de celulose e papel integrada, e há muitas dessas no mundo, né, fábrica de celulose e papel integrada, a instalação da tecnologia de produção de nanocelulose, ela também seria um projeto de baixo risco, porque, vamos dizer, você pode produzir da sua própria celulose, fazer as nanocelulose e utilizar nas fábricas de papel que você já tem, com melhorias tremendas da qualidade dos seus produtos de papel, papéis com muito mais resistência, com melhor qualidade, e naturalmente que se o produto é realizado ali dentro da sua própria fábrica, não há necessidade de transportar e você pode fazer a quantidade que você necessita. Então, como o investimento é relativamente pequeno para produzir nanocelulose e o uso pode ser feito dentro da sua própria unidade industrial, há uma tendência muito grande das empresas partirem para esse tipo de tecnologia. E há muitas plantas de demonstração hoje no mundo já de nanocelulose, especialmente a chamada celulose nanofibrilada, ou nanofibrilas de celulose, onde o uso está sendo interno. Para produzir nanocelulose com o objetivo de exportar para outros consumidores, ainda essa parte ainda é de grande dificuldade, porque a nanocelulose é produzida com grande quantidade de água e o transporte dela ainda é muito caro. Ou seja, ainda falta um elo tecnológico aí para você produzir nanocelulose de uma forma seca e poder vendê-la seca como se vende hoje a celulose.
Mas para aplicações dentro, in-house, que a gente chama, essa nanocelulose seria uma técnica interessante e de baixo risco tecnológico, porque naturalmente que você pode produzir só aquela quantidade que você precisa para uso interno. Então vamos dizer, esses são os dois principais produtos de biorefinaria que hoje se vislumbra na indústria de celulose que produz para a indústria de papel. Claro que existe uma indústria de celulose que produz celulose solúvel para usos em produtos químicos. Aí sim existem muitas outras possibilidades de se fazer a biorefinaria, de produzir produtos químicos. Isso já é de uma certa forma feito, né, para a produção de ésteres e xantatos, tecidos, né, muito comum você ver roupas de viscose no mercado, já é um produto que se faz a partir da celulose solúvel. Mas com a onda da biorefinaria nós vemos outras oportunidades, por exemplo, a produção de xilitol, um açúcar muito usado na indústria que é um adoçante, né, que não tem os mesmos problemas do açúcar comum. Ele é muito menos energético e é muito usado em goma de mascar, por exemplo, porque não causa cárie, até previne a cárie. Então é um tipo de açúcar que todo mundo busca, tem altíssimo valor agregado, é um açúcar de muito valor, e pode ser produzido numa fábrica de polpa solúvel sem grandes investimentos, ou seja, ele já se gera a matéria-prima lá no processo de polpa solúvel para a fabricação de xilitol. É um exemplo de um produto de alto valor agregado. Um outro produto de valor agregado é o furfural, também pode se extrair do processo de fabricação de polpa solúvel com grande valor agregado. O furfural é um material que não se pode fazer do petróleo, por exemplo, só se pode fazer de matérias-primas de origem biomassa e ele tem alto valor agregado. E a indústria de polpa solúvel teria grande facilidade de fazê-lo nos seus sites. No lado do biocombustível, aí sim os desafios são muito maiores, porque a biomassa para fabricar biocombustível, ela sai muito da tecnologia que existe hoje em fábricas de celulose e papel tradicionais. Nós vamos precisar de tecnologias tais como sacarificação enzimática, fermentação, destilação de combustível, que já indicaria grandes mudanças na indústria de celulose. E isso, o investimento seria muito alto e os riscos seriam muito maiores. Então, no que tange a produção de biocombustível, a gente não vê um movimento muito grande da indústria de celulose em busca de instalar esse tipo de tecnologia. É claro, se vê muito movimento no sentido de se fazer biocombustível de biomassa, mas não realmente da madeira. Aí sim de resíduos da agricultura, de resíduos de milho, resíduos da soja, resíduos da cana-de-açúcar, palha de cana, bagaço de cana. Esse sim tem sido muito estudado para a produção de biocombustíveis, mas a indústria de celulose que opera com a madeira, em geral, vê grandes dificuldades na implantação de processos de produção de biocombustível nos sites que hoje são usados para fabricar celulose. Uma outra área que já tinha um certo desenvolvimento, né, que são os extrativos das madeiras, especialmente das madeiras de conífera, que já eram usados para a produção de produtos de valor agregado, de alto valor agregado. E hoje ainda mais, né, nós estamos vendo processos muito interessantes de produção, por exemplo, de biodiesel a partir da resina do pino. Já tem uma fábrica na Finlândia, o produto chama Bioverne, é um biodiesel, claro, quase todo biodiesel é subsidiado, mas de alguma forma é um exemplo muito claro que aí sim você está produzindo combustível de um resíduo extrativo da madeira. Nesse caso, o biocombustível tem alguma viabilidade. Lembra que há poucos minutos eu disse que a indústria de celulose não está focada em biocombustível. Quando eu falava do bioetanol, do biojet fuel, né, que seria o querosene de aviação e tal, que envolveria grandes complicações tecnológicas. No caso dos extrativos, não, porque aí você pega um extrativo que contém ácidos graxos já e para ir ao biodiesel é relativamente fácil. Então é um biocombustível que se pode fazer, mas é evidente que no Brasil o nosso grande enfoque tem sido em madeira de eucalipto e aí, nesse caso, para o eucalipto, essa produção de biodiesel não teria justificativo, porque obviamente o eucalipto não tem esses ácidos graxos em quantidade para fazer o biodiesel. Então seria uma coisa mais para as empresas
que operam com fibra longa, né? E sim, aí você poderia fazer os produtos de biodiesel a partir dos extrativos da madeira. Bom, em termos de produtos químicos, hoje teríamos também, digamos, além desses que eu mencionei, que seria o xilitol e o furfural, né, que são produtos de alto valor agregado e que são relativamente fáceis de fazer se você tem uma indústria de polpa solúvel. Os outros produtos que são, por exemplo, ácido succínico, ácido lático, ácido levulínico, que tem altíssimo valor agregado, eles já são de grande dificuldade para se fazer também dentro da indústria de celulose. Então, aí envolveria uma indústria química que teria que estar, digamos, associada à indústria de celulose. E esse modelo, na verdade, foi implantado na Finlândia agora recentemente, cerca de 3 semanas atrás, partiu uma unidade da Metsä Fiber, uma empresa de grande porte, que montou uma fábrica de celulose de fibra longa e optou por a produção de produtos químicos a partir de sobras do processo. Só que ela usou um plano de negócio muito interessante. Ela não se envolve com essas rotas complexas, por exemplo, de realizar a produção de produto químico, e sim ela usa outras empresas menores, empresas de inovação, que trabalham com satélites da sua unidade industrial. Então, nesse caso, o conceito de biorefinaria fica bastante fácil de você aplicar, porque o que você faz? A indústria de celulose produz o seu produto maior, que é a celulose, e produz papel, se for o caso também, mas aquelas sobras que são muito interessantes para a operação de uma biorefinaria, ela terceiriza a empresas menores com alta capacidade tecnológica que vão desenvolver técnicas avançadas para utilizar esses resíduos e fazer esses produtos de maior valor agregado. Então esse seria um caminho, talvez, para a indústria de celulose ter em seus processos a produção de quase todos os produtos de biorefinaria que se vislumbra, né, sem ter que investir grandes quantidades de capital para a implantação desse complexo industrial que seria extremamente sofisticado se ficasse só na mão da indústria de celulose. Então é um caminho interessante, vamos ver como é que essa unidade da Metsä Fiber vai funcionar e vamos ver se isso vai dar o resultado esperado, mas é uma iniciativa muito interessante que poderá ser um showcase, né, para as outras indústrias de papel e celulose do mundo. Bom, recapitulando, né, do que eu falei, eu disse o seguinte, que a indústria de celulose está muito interessada no conceito de biorefinaria, mas não está, assim, disposta a correr os grandes riscos que seria transformar a indústria de celulose em biorefinaria. Então ela está buscando caminhos mais curtos, com produtos que envolveriam menor risco. E esse produto de menor risco, um deles eu já mencionei, a lignina, que é de baixo risco, porque se a unidade venha a dar errado, você não tem aplicação para o produto, você pode sempre queimá-lo na fábrica, como você já sabe fazer. Então é um investimento de menor risco. O segundo é a produção de nanoceluloses, que você poderia usar in-house, especialmente se você tem a fábrica de papel ali do lado. Ou até mesmo, eu acredito que no futuro, nós podemos vender celulose branqueada, enfardada, contendo nanocelulose, que esse talvez seja o pensamento da própria Fibria. A Fibria acabou de instalar uma unidade de 2 toneladas dia, né, de nanocelulose, e a Fibria não fabrica papel, por exemplo. E é uma empresa que está investindo em nanocelulose. Então, no caso da Fibria, provavelmente a visão é de que eles vão incorporar a nanocelulose à celulose que eles vendem no mercado. Então, seria um caminho tranquilo de relativo baixo risco, porque você vai, de uma certa forma, usar o produto de nanocelulose que você vai fazer. Bom, agora eu queria falar um pouquinho, se o tempo permite, sobre as rotas termoquímicas, porque até agora eu falei muito a indústria de celulose é uma indústria de processamento químico, né? A única rota termoquímica que ela usa é queimar os resíduos de madeira que sobram no processo, produzindo energia, vapor e energia. Mas existem rotas termoquímicas interessantes. Por exemplo,
usar a madeira para a produção de bióleo, né? O bióleo seria, grosseiramente, você poderia chamar assim, o bióleo é o petróleo da madeira. Você faz a pirólise rápida da madeira, gera um líquido viscoso chamado bióleo, que, é claro, tem características do petróleo, mas não tem, infelizmente, não tem uma composição tão boa quanto do petróleo, porque tem muito oxigênio nele, mas é um produto que você adensa energia. Você pega resíduos de casca, resíduos de cavaquinhos menores do processo de picagem, cavacos grandes que não podem entrar no processo, na colheita florestal, os galhos, as pontas, ou seja, junta tudo isso daí numa unidade, faz a pirólise, produz um líquido, você adensou energia tremendamente. Esse líquido você pode exportar, por exemplo, você pode mandar para uma refinaria de petróleo, para eles craquear esse bióleo e produzir combustíveis ou produzir qualquer outra coisa. O bióleo também pode ser usado como combustível já, para queimá-lo em sistemas e gerar energia e vapor, mas uma energia mais adensada. Então esse é um caminho também que é uma rota termoquímica, é um caminho que a indústria está trilhando muito, e a indústria de celulose vê isso como também uma tecnologia de risco relativamente baixo. Se você produz o bióleo e você não consegue encontrar uma aplicação para ele no mercado, a própria indústria de celulose teria uso imediato para ele, por exemplo, no forno de cal. O forno de cal é a única unidade da indústria de celulose que queima combustível fóssil hoje, né? Nós gastamos na faixa de 50 kg de BPF por tonelada de celulose produzida, né? Esse é mais ou menos um número médio aí que se gasta nas indústrias de celulose. E isso é um combustível fóssil que a indústria de celulose gostaria de se livrar dele, não usar esse combustível fóssil, porque aí nós teríamos o footprint de carbono seria zero. Então, obviamente que se por acaso, se você implanta uma unidade de pirólise rápida para produzir bióleo e esse bióleo você tem dificuldade de exportar, de colocar no mercado nacional, inclusive, para petroquímica e tal, para outros usos, você poderia até usá-lo no seu forno de cal como matéria-prima como um combustível, substituindo o BPF que é hoje lá usado. Então é uma área muito interessante, que é uma rota termoquímica muito interessante, que ainda não é muito explorada, mas há grandes empresas brasileiras, por exemplo, que estão considerando seriamente implantar uma unidade de bióleo de grande escala. Bom, a outra rota termoquímica, que também é uma rota que a indústria de celulose não pratica normalmente, é a chamada gasificação da biomassa. A gasificação da biomassa seria um conceito muito similar ao do bióleo, ou seja, nós, em vez de produzirmos esse óleo, né, que eu digo que é o petróleo da madeira, nós estaríamos produzindo gás da madeira, em vez de líquido, aí seria gás. Esse gás que você produz da madeira, o destino natural dele seria exatamente o forno de cal também, substituindo esse óleo BPF que é hoje lá usado. Então, é uma aplicação muito interessante que você pode usar tipos de madeira que você não poderia usar no processo de fabricação de celulose, porque é uma madeira já de classe pior, são resíduos, né, cavacos finos, casca e outras coisas que vêm da floresta que poderiam ser gasificadas, gerando esse gás de síntese, que é um gás que pode ser queimado no forno de cal, substituindo então o óleo BPF. Então é um outro caminho que já tem algumas aplicações industriais, na verdade isso aí não é uma coisa muito nova, né? Na Europa, na Finlândia, eu conheço pelo menos 2 instalações que praticam essa tecnologia de gasificação para uso interno do gás, né? No sentido de queimar o gás. Porém, o grande sonho, né, da gasificação, na verdade, não é exatamente esse de produzir um gás para queimar, e sim produzir um gás de síntese, onde você poderia, depois que tem o gás de síntese e bem purificado, você poderia fazer, aí sim você poderia fazer muitas coisas interessantes, como por exemplo, produzir hidrocarbonetos, querosene de aviação, combustíveis de todos os tipos, e através da conversão do gás em líquidos de combustíveis líquidos, BTX, por exemplo. Enfim, e é claro, uma vez que você tem o gás de síntese limpo na sua mão, você tem uma matéria-prima fabulosa para fazer produto químico, fazer materiais, fazer combustíveis, enfim, o gás de síntese é um produto de extremo valor. Mas esse caminho já é um caminho para a indústria de celulose, por exemplo, de altíssimo risco, porque aí você teria que investir
você não vai transportar você não vai exportar gás de síntese para outros países, você tem que tentar usar esse gás de síntese na sua unidade industrial. E aí, para fazer essa purificação e usar para gerar hidrocarbonetos, gerar outros produtos, aí o investimento de capital é muito grande. Por isso que, de uma certa forma, a indústria de celulose, nesse caminho da gasificação para a indústria de química fina, ela não está muito interessada, mas continua muito interessada em produção de gás de síntese para queimar, por exemplo, no forno de cal ou em caldeiros de biomassa. Então, nas rotas termoquímicas, basicamente seriam essas duas, né? Eu imagino que a professora Cássia mais cedo já deve ter falado da rota termoquímica para produção de carvão vegetal, esse é muito conhecido no Brasil, e teria então a pirólise rápida, a produção de bioóleo e a produção do gás de síntese para queima em in-house. Então falamos da parte de produção de combustível, de energia e combustíveis, né? De uma certa forma, então bastante associada a energia e combustível. Falamos de materiais, né, onde a gente falou da lignina, que pode ser usada para a produção de vários materiais, e também materiais, as nanofibras, né, de celulose, que eu acho que tem um potencial tremendo. Eu só ressaltei que a nossa indústria está mais interessada em produzir para uso in-house, mas é natural que as nanofibras têm inúmeras aplicações em compósitos, na perfuração de postos de petróleo, especialmente a nanocristalina, né, e inúmeras outras aplicações que no futuro virão, mas digamos que a nossa indústria ainda está conservadora no sentido de usar uma técnica que não vai resultar na transformação de uma indústria de celulose num parque industrial tão diverso que exigiria não só grandes investimentos, mas também capacitação técnica que a indústria de celulose não tem hoje para muitos desses produtos que estão aí. Bom, finalizando, eu falei sobre um monte de assuntos, o assunto é muito diverso, né, e muito complicado algumas vezes, mas eu estou disponível se vocês quiserem entrar em contato. Pode me ligar no número 31 3899 2086, que é o meu escritório, e eu também no meu e-mail, que é colodete@ufv.br. Eu ficaria contente de esclarecer as dúvidas dos senhores e senhoras.